Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Seja bem-vindo a mais um episódio do Contcast. Hoje comigo, Coronel Samuel Barroso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade e pela sua disposição de vir compartilhar um pouquinho tantos anos de experiência de serviço militar. E uma coisa que eu aprendi com os americanos em algumas viagens, em alguns contatos, né? O respeito não apenas à farda, mas ao profissional por trás da farda, que dedica uma vida, dedica uma profissão. Então, Barroso, antes de mais nada, muito obrigado pelos seus serviços. Seja bem-vindo. Eu agradeço as suas palavras e agradeço também a oportunidade de poder estar aqui e, depois de 38 anos de serviço, interagir com esse mundo, com o mundo privado, que é um sonho que eu sempre tive. Então, reforço o agradecimento de você estar me proporcionando essa oportunidade. E fico à sua disposição, se eu puder colaborar em alguma coisa e contar alguma coisa interessante, vai ser um prazer. Eu espero e acredito muito. Então, assim, para quem está nos acompanhando por vídeo no Spotify ou no YouTube, essa bancada e essas câmeras aqui são suas. Para quem está apenas nos acompanhando no Spotify ou nas outras plataformas, apenas como áudio, esse microfone também é seu. Né? Então, vamos contar um pouquinho, Barroso. Sua história de 38 anos de serviço militar, de carreira, né? E esse seu momento hoje de transição, de se aproximar do mundo privado, como palestrante, como mentor. Conta um pouquinho como é que está sendo essa transição e a sua trajetória até aqui. Então, a minha trajetória começou com 16 anos de idade, quando concursei para a aeronáutica, e foram 8 anos de formação. Me formei na Academia da Força Aérea, bacharelado em Ciências da Logística, com especialização em Intendência da Aeronáutica, ou seja, na área administrativa. Logo em seguida dessa formação, a gente é designado para as organizações militares. Eu inicialmente trabalhei 6 anos no Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Depois eu vim aqui para Curitiba, 10 anos no segundo Centro Integrado de Defesa Aérea, que o pessoal que conhece como Base Aérea do Bacaxeri. Depois eu fui 2 anos para a Academia da Força Aérea, trabalhar também com planejamento e execução orçamentária. Retornei para Curitiba e foram mais 7 anos aqui de Curitiba, no segundo Centro Integrado 5 anos e 2 anos depois na Prefeitura de Aeronáutica. Nós temos uma prefeitura que ela coordena e administra os nossos próprios residenciais, né? Nós oferecemos o próprio residencial para o nosso militar, claro que mediante uma contribuição, e existe um setor próprio que faz isso. Então, ali a gente é designado prefeito, eu fui prefeito por 2 anos. Então, na área de controle do tráfego aéreo, eu trabalhei 17 anos. Depois foram 2 anos na Academia da Força Aérea e depois, para terminar, foram 3 anos na Fazenda da Aeronáutica. Não se assuste, a Aeronáutica tem uma fazenda, mas isso aí é o papo com uma próxima oportunidade, ou quem ficar muito curioso, no final aqui eu vou deixar minhas mídias sociais, a pessoa pode ir lá, que a gente tem uma história da fazenda e apresenta. Paralelo a essa parte administrativa, depois da formação inicial, a gente tem o pós-formação, nós fazemos mais 3 cursos, é o curso de aperfeiçoamento, depois eu fiz o MBA de gestão de processos na Universidade Federal Fluminense e terminei com o curso de estratégia e liderança no Ministério da Defesa Argentina. Fiquei 1 ano lá em Buenos Aires, que seria no mundo civil, seria comparado a um doutorado. Então, a gente vai estudando e trabalhando aí de tempos em tempos a gente dá uma parada, faz 1 ano de estudos, retorna para a labuta do dia a dia, e aí foram 38 anos nessa caminhada. E passou como fosse um voo de cruzeiro. Sim. Até hoje eu ainda sonho ainda que eu estou fardado e trabalhando, mas a gente tem que olhar para frente. Que legal, parabéns pela jornada. E conta para nós, para quem está nos acompanhando aqui, Barroso, como tem sido compartilhar com o mundo do empreendedorismo, o mundo corporativo, né, o mundo dos treinamentos, essa vivência, essa experiência que você teve ao longo desses 38 anos, mas principalmente a sua visão desse mundo de desenvolvimento militar, de toda uma academia, com o mundo corporativo, né? Com quem está empreendendo, ou mesmo quem está desenvolvendo uma nova carreira. E você, nesse momento de mudança de carreira, né? Para mentor, palestrante, conta como tem sido aplicar essas visões.
Talvez eu seja um pouco presunçoso de dizer que eu fui um privilegiado dentro do militarismo e principalmente na aeronáutica. Por quê? Talvez uma presunção. Porque eu tive a oportunidade e foi justamente nos meus 3 últimos anos na ativa de dirigir a Fazenda da Aeronáutica. Fazenda da Aeronáutica, apesar de ser um órgão público, Fazenda da Aeronáutica. Ela é uma fazenda e ela executa basicamente atividades privadas, né? Então, antes disso, nos 35 anos iniciais, nós fomos muito cobrados e trabalhamos muito com estratégia, planejamento, definição de objetivo, foco, comprometimento, né? Disciplina, doutrina. Mas isso intramuros, ou seja, você trabalhando no dia a dia de uma execução orçamentária de um quartel, uma coisa muito focada nos processos internos da aeronáutica. Esses meus últimos 3 anos eu pude praticar tudo isso que eu já praticava dentro de intra-aeronáutica, ou seja, numa atividade tipicamente privada, né? Então, ali me acendeu aquela luz. Olha aqui, a estratégia de execução orçamentária que eu fazia dentro do quartel é basicamente a mesma estratégia que eu tenho que usar para executar aqui o orçamento de uma fazenda, como é a produtividade, como é o escoamento da produção. Então, tudo aquilo que eu estudei e fui cobrado a vida inteira, eu pude, dentro das possibilidades, aplicar isso numa fazenda. Então, isso aí me acendeu aquela luz de continuar debatendo e conversando e criticando com o mundo corporativo essas nuances nuances e conceitos que a vida militar Ou seja, eu posso ousar e extrapolar esses muros, né, levando isso para outros meios, outros cenários, né? Impulsionado por aqueles 3 últimos anos de fazenda que eu tive uma interação muito grande, nós tivemos uma interação muito grande com esse mundo. Se assemelha mais, né, com o corporativo, né? Isso. Não, muito bacana. E como que a gente pode, assim, o mundo da administração, vamos chamar assim, ele pega muitas vezes emprestado conceitos que são militares. Sim. Historicamente militares. Quando a gente fala de estratégia, né, aquela famosa frase, aquela cena do Capitão Nascimento no Tropa de Elite, né, o estrategi, né, os estrategos, né, que todo mundo gosta de fazer piada. A estratégia, ela vem de um conceito militar, de milênios. Sim. Né? Quando o Al Rice e o Jack Trust, lá no Mundo do Marketing, publicam em 72 um paper, que depois virou um livro, chamado Posicionamento, é a primeira vez que o posicionamento foi usado, posicionamento de marca, de empresa, foi emprestado do mundo militar para dentro do mundo corporativo, dizendo que a empresa precisa se posicionar no mercado, assim como o tropa se posiciona no campo de batalha, para extrair desse campo, dessa posição, uma melhor vantagem competitiva. Então isso está no dia a dia já do mundo corporativo, esse linguajar emprestado ali de você combater a concorrência e por aí vai, né? Mas antes da gente falar mais puramente de estratégia, eu queria te provocar sobre a disciplina. Você comentou agora há pouco, dentro de outros valores, né? O papel da disciplina dentro da carreira militar e como a disciplina ela é importante para que as empresas possam colocar em prática, colocar em execução o que foi planejado, né? Fala um pouquinho sobre isso, Barroso, por favor. Eu enxergo a disciplina como o 4º pilar desse conjunto: doutrina, comprometimento, foco e disciplina. Vou repetir para quem está nos acompanhando: doutrina, comprometimento, foco e disciplina. Em qualquer lugar você tem que estabelecer as regras do jogo, certo? Como é que vai ser o meu relacionamento interno, colaboradores, meu relacionamento externo, ou seja, com os meus fornecedores, com os meus clientes. Isso é no mundo corporativo e é dentro do quartel, certo? A doutrina, por exemplo, a doutrina do cadete, onde eu estudei na Academia da Força Aérea. O cadete não cola, não mente e não rouba e não permite que o faça em seu meio. Isso é uma doutrina. Doutrina de moral. De moral. Esse é um exemplo de doutrina moral, né? Se você está numa empresa, qual que é a nossa doutrina? Nós vamos ser... O negócio tem que ser bom para ambas as partes, tem que ser uma relação virtuosa ou não. Ou o negócio tem que ser bom só para a empresa. Isso é uma doutrina. Você vai estabelecer.
Ponto. Segundo passo desse pilar é o comprometimento. A partir do momento que você deixa claro qual a sua doutrina, o seu colaborador, o militar, ele vai ter que se comprometer com aquilo ou não. Né? Ele aceita, ele se compromete, ele concorda. Ele não aceita, ele não se compromete, não concorda. Ou ele pede para sair, como diz o Capitão Nascimento, ou ele vai dar problema. Porque se houver conflito entre interesse pessoal, interesse da sociedade, interesse da organização, não vai dar certo. Então, a doutrina, em seguida vem o comprometimento. Concordei. Concordo com aquela doutrina, estou comprometido, compromissado. Vem o foco, ou seja, então agora eu tenho que focar em executar aquela doutrina pela qual eu me comprometi. É fácil executar? Muitas vezes não. Muitas vezes você entende, você se compromete, mas falta força, falta vontade, falta motivação. Aí que vem o quarto pilar, que eu entendo a disciplina. Ela é aquela energia que vai te levar a executar aquela doutrina que você se comprometeu. É aquela energia que vai te dar o foco, porque o foco é desgastante. E você tem, né, as tentações do ambiente de fugir, né? De ir para outros ambientes, para outras alternativas e que muitas vezes estão fora de foco. Fora de foco. E aí requer disciplina para manter o foco. Então, ao mesmo tempo que ela quer aquela energia para te fazer cumprir aquilo que está ali, ela é aquela energia que também te vigia para não deixar, para te dar aquele algo a mais. Tem uma frase interessante do Mike Tyson, mais ou menos assim, ele diz: disciplina é fazer aquilo que você odeia como se fosse a coisa que você mais goste. Para fazer isso, você tem que ter uma energia, né? Então, descomunal. E muitas vezes, é aí que eu vejo um pouco da diferença, apesar de eu conhecer pouco o mundo corporativo. Se você não tem aquela força, não acorda aquele dia com aquela disciplina, você pode saber que dentro do quartel vai ter alguém para te dar aquele solavanco. Ó, meu filho, é por aqui, está errado aqui. Então, é fácil ter disciplina? Não. Faz parte de um outro conceito, Barreto, que é a unidade. Né? Sim. Então, quando a gente fala de composição, de posicionamento, de estratégia militar, a unidade, você manter a unidade da tropa, do time, ela é importante. E muitas vezes, poxa, minha energia caiu. Hoje eu não estou conseguindo manter o foco, hoje eu não estou disciplinado. Sim. Mas alguém vem, seja um superior, seja um par, bicho, anda na linha, para que nós possamos manter essa unidade de pé funcionando. Sim. Né? A doutrina, eu entendo a doutrina como a unidade de pensamento. Todos ali têm que estar pensando igual e comprometidos com aquela que você acabou de falar, unidade de pensamento. E uma tropa militar, por que a tropa anda em forma que a gente chama? Porque justamente para você andar um do lado do outro, e um à frente e um atrás. Se você fraquejar, o do lado vai fraquejar também, o da frente. Isso é a unidade. Senão não precisava de andar do jeito que está. Então, tudo dentro de um quartel, de uma unidade militar, faz com que a gente procure essa unidade, faz com que a gente não perca essa disciplina, porque o outro aqui está disciplinado, ou porque aquele outro está comparando eu com ele, e aí ele vai ver, esse aqui está e esse não está. O terceiro que tem condições de cobrar. Então, é procurar essa unidade. E a disciplina eu enxergo sempre como essa energia que vai sempre te... Eu comento muito, quando eu dou palestras, quando eu estou em sala de aula, falando principalmente de estratégia, de movimentos estratégicos, porque a tentação de você fazer algo diferente, algo que está na moda, é literalmente uma tentação. Sim. Né? Puxa, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Sim. Qual o seu objetivo? Isso tem foco? Isso contribui para o seu objetivo final? Isso. Se contribui, ok, esteja compromissado, vá lá, aprenda e faça. Mas se não, tenha a disciplina de rejeitar. Sim. Isso requer muita maturidade. Sim, né? sim. Mas eu trago muito para ilustrar isso, aquela cena do 300 de Esparta. Você deve se lembrar do filme, onde eles estão ali naquele estreito do desfiladeiro, fazendo frente aos persas, né? O Xerxes está chegando ali com milhares de soldados e 300 estão ali no segundo, terceiro dia da batalha, e eles estão surpreendentemente contentes e orgulhosos da vitória que eles estão conseguindo imprimir pela vantagem que o terreno oferece para eles. Então, assim, eu gosto muito desse filme porque ele é uma tradução cinematográfica do Arte da Guerra, do Sun Tzu. Sim, Sun Tzu. Eu dou exercício para os meus alunos, assim, leia o livro, faz um lanchinho de 15 minutos e assiste o filme. Você vai ver que o filme é uma transcrição do livro, de todos os elementos de estratégia, de posicionamento, de movimentação, de ataque, de defesa. Está muito bem
exemplificado ali. Mas tem uma cena no segundo, terceiro dia que eles estão, né, orgulhosos, né, um pouco mais exaltados pelas vitórias, que o filho de um dos comandantes se empolga, porque ele é o bonzão, e ele sai, mata 1, 2, 3, 4, fica lá 20 metros à frente da parede de escudos. E ele conseguiu derrubar vários oponentes, só que ele perdeu, ele se desconectou da unidade. Sim, da unidade. E Sim. 1 contra milhares, e aí é sobre-humano. Por melhor que ele seja na sua técnica, ele sucumbe diante do poder numérico do adversário. E aí tem um grande choque no final daquele dia, tipo, tem um baque porque eles tiveram uma primeira perda, uma perda importante e tal, e fica a lição. Nós somos fortes quando estamos lado a lado. Sim. Quando a parede de escudo, um está protegendo o outro. Quando a unidade está caminhando em conjunto. Então, assim como no mundo militar, no mundo corporativo, times que não têm unidade, que não trabalham junto, que não colaboram, tendem a sucumbir, a fracassar, porque um não é mais forte do que todos. Agora, todos podem ser muito mais fortes do que as somas de cada um. Sim, não é? Você deu o exemplo do guerreiro que desconectou da tropa e ele continuou comprometido com o objetivo dele, mas ele foi indisciplinado. Exato. Então aí são 4, né? Ele estava comprometido, ele queria a vitória, que era o objetivo de todos, mas faltou disciplina. Aí vai embora. Aí não tem jeito. E falando de disciplina, não tem como a gente não falar de liderança. Sim. Né? O papel da liderança para que a disciplina, para que o comprometimento seja renovado, seja constantemente estimulado, né? Como você faz esse paralelo entre a liderança, né, dentro do quartel e dentro da organização? Olha, tem duas frases que eu acho muito interessantes. Um ator e comediante americano, que não me recordo o nome, mas ele diz assim: a liderança é fácil de enxergar, é como beleza. Fácil de enxergar, mas difícil de definir. Certo? Muito bom. E a outra, Sun Tzu, que é o meu inspirador. Sun Tzu, ele, até porque arte da guerra e arte de empreender, o guerra vem do Sun Tzu, arte de guerrear. Sun Tzu diz: comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. É uma questão de organização. Então, começa por aí. O líder, você tem às vezes você tem que liderar, às vezes não, você tem que liderar você mesmo, né? Napoleão Bonaparte costumava dizer que a pessoa que ele tinha mais medo era dele mesmo. Então você está liderando 24 horas por dia você, e se tem uma tropa ou um conjunto de colaboradores, existe a liderança. E eu não, apesar dos aspectos militares, da disciplina ser mais rígida um pouquinho, aquela coisa toda, a liderança tem que ser igual em qualquer lugar. Porque senão você não consegue convencer da sua doutrina, né? Não comprometer o seu liderado. Você sendo um líder, você tem que ter uma disciplina que ela não pode ser muito forte, porque ela tira a motivação, e ela não pode ser muito fraca, porque também ela tira a motivação. Então, a liderança é complicada. Se você lê o que define uma liderança, tem lá 500 definições lá e aspectos positivos e negativos que você não deve ter na liderança. Mas eu enxergo o líder dentro de um quartel ou o líder numa empresa, ele tem que ser igual. Eu tenho 2 passagens também, que foi logo no começo dessa minha transição. Em 2022 eu participei de um seminário da WTC, lá na FIENG, na Fiesp, desculpe, e o Marcel, eu não vou ousar falar o nome dele, o Marcel, que é o presidente do Conselho de Administração da Copel. Né? Sim, também não ouso falar porque tem muita consoante. Então, e ele falando de fusão fusão e aquisição de companhias, fizeram uma pergunta para ele assim:
no caso de uma fusão, quem vai ser o líder, o CEO dessa nova empresa? A resposta dele foi assim, aquele que tiver mais sangue no olho. Eu falei, opa, ele está falando aí de ouvir isso no quartel a vida inteira. Tive um outro evento que eu participei, a menina falando de RH, a palestrante, e ela falou assim, o RH é aquele que prende e solta. Eu falei, opa, então você está me entendendo? A liderança é igual, gente. É o CEO da Copel, é a palestrante de RH, usando termos de quartel. E a gente hoje também está muito voltado lá no quartel para o mundo civil. Eu tive que fazer um curso de qualidade de vida no ambiente de trabalho para poder dirigir a fazenda. Quando a gente ia pensar isso numa instituição militar, o militar hoje está preocupado em proporcionar uma qualidade de vida adequada para o seu... Que são as preocupações da gestão moderna. Então, hoje, a liderança, o líder é líder em qualquer lugar, que precisa até dele mesmo, e as coisas estão muito entrelaçadas hoje. A gestão de riscos lá, a gestão de riscos aqui, ferramentas de tomar de decisão, lá, isso tudo o líder tem que ter, né? Então, eu não vejo diferença. É claro que tem as nuances de cada local, mas o líder tem que ser líder, tem que se impor pelo exemplo e eu enxergo o líder exemplo e humanidade. Ele dando o exemplo, ele sendo humano, o restante vem a reboque. Afinal de contas, se você está liderando, você está liderando pessoas. Você tem que dar o exemplo e você tem que ser humano, tem que ter compaixão. E principalmente empatia. Para se colocar no lugar do outro que está sendo liderado. Justo. Como eu posso comunicar se eu não entendo quem está do outro lado para receber a minha mensagem? Como eu posso inspirar se eu não entendo, né, as motivações e os olhares, as preocupações de quem está vendo o meu exemplo? Então eu preciso ter essa conexão humana para que isso possa funcionar. E apesar de vários avanços tecnológicos, eu costumo dizer, a batalha do coeficiente de inteligência, isso nós já perdemos, tá? Eu acredito que a calculadora faz a conta mais rápido, com mais precisão do que eu. Agora, o coeficiente emocional e social, talvez a máquina um dia possa ser programada a nos equiparar, mas ainda vai demorar muito. E aí a gente tem uma vantagem competitiva muito maior sobre a concorrência da máquina, das inteligências artificiais, porque nós conhecemos e entendemos de gente, né? E um líder tem que entender e desenvolver pessoas, né? Eu costumo dizer, o mundo está cheio delas, são mais de 8 bilhões. Você gosta, acredite, aceite ou não, você tem que interagir com as pessoas. Quanto mais cedo você tomar ciência disso e se movimentar para interagir melhor com as pessoas, mais cedo você começa a colher os frutos disso. Mas, por favor, coronel... Só posso completar de liderança? Por favor. Um privilégio que a gente tem no meio militar é a empatia que você disse. Porque lá não tem jeito, você vai subir uma escadinha. Não tem jeito, você não vai pular etapas. Então a gente é cadete do primeiro ano, tem o segundo, terceiro e quarto ano em cima de você, depois você passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto, aí você se forma, você é segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel. O processo está desenhado. Está desenhado. Então, você chega... Cada ano que você ganha, você consegue olhar para trás para ver que aquela pessoa que está ali vai passar por o que você... Então, é fácil você enxergar a empatia. É você criar empatia com aquela situação, né? Agora, por outro lado, não é fácil você ter todos os aspectos de liderança. Vai faltar um, vai faltar outro, mas o meio militar, ele foca muito nesse aspecto de liderança porque ele te proporciona... Todas essas coisas. Você viveu, você está olhando para trás e está vendo que aquele menino está vivendo o que você viveu há um ano atrás. Então, isso te gera essa identificação, te proporciona, você olha, eu já estive ali. Antes de eu tomar uma decisão ou de falar alguma coisa, eu tenho... Vamos ponderar. Então, isso é importante. Agora, é fácil? Muitas vezes não é fácil, né? Por isso que eu digo muito difícil de definir liderança. Santo Antônio Maria, acho que é Claret, ele diz, se você estiver irado, não fale. A resposta dura causa desconforto. Excelente, concordo com ele.
Aí você, Madre Teresa de Calcutá, errar é o mais fácil. Mas aí você pega o general Patton lá na Segunda Guerra, ele já falava assim, olha, quando eu quero que meus homens incutam o que eu estou falando, eu xingo, eu brigo, eu grito, porque eu sei que eles vão captar. Isso nós estamos falando na década de 40. Aí você chega agora, em 2010, teve lá uma pesquisa, a vez dos desagradáveis. Os CEOs mais desagradáveis eram aqueles que estavam gerando mais resultado. Aí você pega agora o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é o técnico mais vitorioso. Ele falou assim, eu não vim aqui para agradar, eu vim aqui para vencer. Então, se você olhar para o lado da ira, que você tem que contar até 10, que realmente é sensato, é prudente que seja, você tem o outro lado. Então, a liderança é complicada. E no quartel, muitas vezes... Cada público, cada contexto, para ter essa inspiração, né? Justamente. Às vezes a inspiração vem de uma provocação. Isso, também. Que é o caso do general. Ele já provocava já para... Mas aí o liderado dele olha para ele, esse cara, ele está me xingando, mas eu sei que se eu precisar, ele é o primeiro a estar comigo, ele sempre se coloca no meu lugar, ele sempre está fazendo o que ele pede para a gente fazer, acabou. Aí vai longe. Barroso, vamos falar de estratégia. Estratégia. Né? A gente, quando olha um pouquinho a literatura, a gente tem alguns autores, né? Bethel, mas principalmente o Prahalá, que é um que eu gosto muito, estudei bastante, que ele traz a estratégia como um conjunto, né? Ou uma organização de recursos disponíveis para o cumprimento ou o atingimento de um objetivo, geralmente olhado não apenas a futuro, mas a longo prazo. Isso. Ou seja, o que eu tenho à disposição, como eu vou organizar e vou utilizar esses recursos disponíveis para atingir meu objetivo num futuro de longo prazo, ou seja, numa campanha consistente e continuada. Isso pode ser falando de munição, pode falar de armamento, posso falar de pessoas, eu posso falar de recurso financeiro, posso falar de instalação de uma fábrica, eu posso falar de ponto de venda, né? Quais são os recursos que eu tenho à disposição e como eu posso melhor gerenciá-los para, dentro de uma doutrina, de um compromisso, de um foco, de uma disciplina, encontrar o objetivo com o melhor resultado possível, né? Mas eu queria que você trouxesse o seu olhar sobre estratégia, e aí seja no ambiente ou em outro, mas como que a gente pode desenhar aqui a nosso modo uma visão de estratégia, como ela pode servir para os nossos objetivos? Conforme você, no início da sua fala, a estratégia vem, né? Muitos conceitos do grego, a arte do general, o caminho da vitória numa guerra, então não tem jeito de fugir do campo militar. E a gente realmente... A gente dá muito valor e é muito cobrado sobre pensar estrategicamente, né? E como você mesmo disse, pensar estrategicamente é pensar a longo prazo, né? É claro que existem as estratégias pontuais, até para atravessar uma rua a gente tem que ter uma estratégia, mas ela tem uma visão, né? Dentro do militarismo é uma visão mais a longo prazo. A tática é a curto prazo, a estratégia é a longo prazo. Então, a gente é doutrinado e se compromete a pensar estrategicamente. E eu enxergo que isso aí é extremamente importante. É você pensar no que fazer antes de fazer. E, hoje em dia, com muito mais recursos, hoje você tem ferramentas de tomada de decisão para elencar uma estratégia menos pior, não existe a infalível. Você tem ferramentas de gestão de risco para te auxiliar a também ver qual é a estratégia menos arriscada. E você joga isso tudo dentro de um liquidificador, você consegue estabelecer a sua estratégia com uma visão a longo prazo. Você consegue, dentro daqueles parâmetros que tanto a tomada de decisão como a gestão de risco te proporcionou, você consegue ir criticando, porque sendo a longo prazo, ela tem chances de se desvirtuar em algum momento. É suscetível isso. Suscetível. E aí, dentro daqueles parâmetros que você estabeleceu para escolher a sua melhor estratégia, você tem que ir monitorando. E um pouco antes do monitoramento, se confunde muito, tanto que o pessoal fala planejamento estratégico, né? Que é o planejamento, ou seja, por mais que você tenha tomado
a sua decisão estratégica de acordo com ferramentas de decisão, ferramentas de risco. É o planejamento que vai confirmar se ela é factível ou não. Ali que você vai ver os meios disponíveis que você tem para ver. Então, é um conjunto de conceitos para você escolher um caminho a longo prazo a ser atingido, né? A gente diz muito isso, vencer uma batalha é importante, mas você tem que chegar no final vencendo a guerra, né? Exatamente. Talvez você tenha que entregar algumas batalhas para ser estrategicamente vencer aquela guerra, né? É a famosa teoria do Rocky Balboa, que ele apanha, chega no 12º assalto, aí ele bate, ele conquista a vitória, exausto, né? Mas qual é a estratégia dele? De conhecer, de mapear o adversário. Isso. Durante a luta, e ele oferece, né, ao corpo dele, me bate, deixa eu entender como é que você funciona. E agora eu vou cansar você, me bate mais. E aí tem aquele discurso no Rocky 5 que ele fala pro filho, né, que a vida é dura e não importa o quanto você é capaz de bater, o quanto forte você bate, mas sim o quanto você consegue aguentar de pancada, né? Então é um discurso muito bacana que ele faz ali pro filho, numa doutrina de desenvolvimento, né, do seu filho, né? Com todo o histórico dos outros filmes, onde ele apanhou pra caramba todos os filmes inteiros, né? Por quê? Porque é a estratégia dele, a estratégia Rocky Balboa. Vou cansar, vou mapear, vou entender como é que funciona, agora é minha vez. Agora na minha jogada eu vou ser assertivo, mas eu preciso ter disciplina e foco de aguentar a pancada até lá, né? E aquilo que a gente fala, o planejamento, ou seja, a estratégia dele é essa: eu vou cansar para no momento certo eu contra-atacar. Ponto. Agora, o planejamento, até quando eu consigo aguentar, aí é o planejamento. Até quando eu consigo aguentar, se conhecer, a partir daquele momento eu vou começar. Porque não adianta, se ele for muito mais fraco e não tiver resistência, não adianta nada ele estabelecer essa estratégia que ele vai apanhar para cansar, porque ele vai, no terceiro, quatro soco, ele vai cair. Então, aí que entra o planejamento, né? Opa, eu tenho condições realmente de cansar? Tenho. Até quando? E se, aí o risco, e se eu me planejei a cansar ele no 5º round e ele não está cansado ainda? Qual a contingência que eu tenho, né? E aí eu consigo segurar, eu já tento cansar mais um pouco, eu já parto logo por... Aí é a crítica. Na aeronáutica a gente aprende que a crítica é a arte de analisar méritos e deméritos com a finalidade de aperfeiçoar procedimentos futuros. Então eu estou me criticando, estou na 5ª, ele não cansou ainda, e agora? Eu consigo, não consigo? Consigo. No 6º, crítica de novo. Opa, agora não, agora eu vou contra-atacar, ou vou entregar o jogo, não tem jeito. Mas é o aspecto do planejamento e criticar aquela estratégia que você estabeleceu. Legal. Então, se estratégia puxa planejamento, vamos aqui para a gente ir para os nossos finalmente. A conversa está boa, mas o relógio passa quando a conversa é melhor ainda, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de planejamento e do procedimento de decolagem, para a gente tentar colocar assim, como a estratégia pode funcionar como um instrumento de voo para uma empresa, para um negócio, para uma carreira, para um projeto. Mas vamos fazer um paralelo aqui do procedimento de decolagem. Como uma aeronave decola e como que eu posso tirar um projeto ou um novo negócio, uma nova carreira do papel. O que o piloto tem que fazer? Ele entra na aeronave, liga o motor, que nem a gente faz com o carro, com a moto, sai acelerando, depois coloca o cinto. Como é que é esse procedimento? Me dá a visão técnica para a gente desdobrar ela em cima da realidade corporativa. Não, um voo regular, ou seja, um voo oficial, né? Ele começa com um plano de voo. Voo pirata, agora o voo, o plano de voo. Começa fora da aeronave. Fora da aeronave, bem fora da aeronave. No mínimo 45 minutos antes da decolagem, esse plano de voo tem que estar na mão a gente chama da sala IS, que é onde vai receber. Esse plano de voo tem praticamente tudo, né? Qual é a velocidade de cruzeiro, qual é o nível que você vai voar, né? Se você tem ciência de onde você vai pousar, como é que está o aeródromo lá. O aeródromo tem um auxílio à navegação que está estragado, ou seja, aquele aparelho não vai auxiliar o avião a fazer a aproximação. O seu avião tem um outro aparelho que, para linkar com aquele novo auxílio que vai ter lá para te ajudar a pousar.
peso da aeronave, tudo está nesse plano de voo. Alternativa, ou seja, eu saí daqui com destino a Florianópolis. Quantidade de combustível, rota, nível, quantidade de pessoas a bordo, tripulação, carga, peso, tudo. Se der tudo errado, qual aeroporto de alternativa que eu vou pousar? Eu não posso colocar um aeroporto de alternativa em Mato Grosso do Sul. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui, Joinville... que seja compatível com o tamanho da aeronave, que esteja próximo da rota, que eu tenha combustível adicional, tudo. Se aquele aeródromo está funcionando, ou seja, eu saí daqui para pousar em Florianópolis 18 horas. A minha alternativa é Blumenau. O aeroporto de Blumenau fecha a que horas? Você tem que estar ciente disso tudo. Para quê? Para você, até para tirar o calço do avião, você informa. E aquele seu plano de voo, ele vai passar pelos órgãos para, geralmente, a maioria, se não tiver muita coisa ali fora do previsto, ele vai ser aprovado e aí sim você vai ser. Então, da hora que você ligar o motor, depois disso tudo, a hora que você ligar o motor, até a hora que você desligar o motor do outro lado, você vai estar orientado, vetorado pelo controle de tráfego aéreo. Mas tem que ter... Hoje, por ser uma coisa muito automatizada, o que você menos faz é a estratégia, porque você também, para sair daqui a Florianópolis, você já sabe quais são os níveis de voo permitidos, quais são as rotas já estão desenhadas. Tem o estabelecimento, né, de como a coisa funciona dentro do padrão. Agora, o planejamento está todo aqui. Né? E se você errar alguma coisa ali, se não tiver consequências, melhor ainda. Mas se for alguma coisa de combustível, vai acarretar um problema. O plano está feito, o piloto entrou na aeronave. O que ele faz? Liga o motor e decola? Não, ele tem que pedir autorização para ligar o motor. Ele pede autorização à torre de controle. Ou seja, tem uma liderança que está olhando os recursos, né? Quem está pousando, quem está decolando, quem está na vez. Quem está gerenciando. Quem já viajou para Congonhas e tentou sair de lá depois das 5 da tarde, durante a semana, principalmente nas quintas e sextas-feiras, sabe que você vai pegar fila para entrar na cabeceira da pista. Por quê? Porque tem um grande fluxo, um grande tráfego de aeronaves e alguém está controlando isso. Isso, que é o controle de tráfego aéreo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por 23 anos, lá em Congonhas e aqui em Curitiba. Claro que na retaguarda, no planejamento e execução orçamentária. Que é o que faz funcionar, né? Estamos ali no elo do processo. Tática, né, de definir o como fazer o voo, mas a estratégia que define o que fazer, o plano de voo, já está estabelecido. Está estabelecido. Né? O controle de voo tem. Eu fiz uma visita no começo desse ano com um grupo de outros professores, empresários, que a gente faz um network muito bacana, que o chamado The Masters, a gente foi visitar o Sindacta 2. Segundo centro, né? Então, conhecer lá embaixo, no banco, o centro operacional, metade dele, porque a outra metade é militar. Então, por questões de segurança, a gente não teve acesso, mas a gente olhou ali o lado civil. Sim. Né? E a gente, meio que naquela coisa da curiosidade, a gente criou os mais diferentes cenários. E se acontecer isso, se acontecer isso? E era, para nós, assim, tão encantador ver a prontidão da resposta na ponta da língua. Por quê? Tudo isso já foi pensado. Você está sendo criativo agora? Legal, mas isso aqui é rotina para nós. E se acontecer isso, procedimento A, B e C para chegar em tal situação. Então, provavelmente não vai acontecer, porque antes disso a gente vai fazer uma intervenção, vai ter tal situação. E a gente saiu ali, o coletivo saiu com o entendimento, puxa, é muito mais seguro voar agora que a gente entende como funciona o centro de controle de voo, com a comunicação com os aeroportos, aquela coisa do domo, de quem passa o bastão para quem. Puxa, eu vou entrar numa aeronave mais seguro, mais confiante agora, porque eu sei que tem esse time preparado aqui por trás, dando todo esse suporte. Né? E é o que uma empresa precisa, de ter um backstage, de ter um back office, que talvez não esteja no palco, não esteja na linha de frente, mas está dando, né, continuidade, está fornecendo suprimento para que o negócio possa fluir. Justamente. Essa foi meu papel nos 23 anos que eu trabalhei na proteção ao voo, sempre ali na retaguarda. Bacana. Uma última pergunta, né? E aí, brincando com a sua experiência do controle de voo, brincando com as situações de combate e de pesquisa e de mapeamento de mercado. Tem um conceito que eu gosto muito no âmbito militar, que é a consciência situacional. Qual o papel disso, qual a importância e como ela pode fornecer, né, informação, visão para ter sucesso em algum objetivo, em alguma missão? Eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos. Um aqui a gente chama de
É um curso de gestão de crise, mas a gente fala como gestão de cabine, né? Que é se você tivesse num conflito ali, conflito dentro de uma cabine de voo, um conflito a nível de voo, né? Um problema, um aparelho que... E também o controlador, aquele que está na frente da tela. E fiz também um curso de gestão de crises na Argentina, justamente para a gente se preparar um pouquinho com relação a isso. E aí a gente pega Sun Tzu, há 400 anos antes de Cristo, ele já falava: esteja preparado para analisar o caminho do seu combate, né? Quem se antecipa aos problemas tem mais chance de vitória. Então, a gestão de crise, a gestão de conflitos é sempre isso, é você se antecipar, né? Você tem uma noção situacional do que está acontecendo. E aí a gente traz para a carreira militar, tem o ciclo Oda, do que foi um major americano. Observe, situe dentro daquela observação onde você está, decida e haja. Então, é um constante observar, um constante se situar dentro daquele cenário e uma constante decisão e uma constante ação. Então, você não pode esmorecer. Enquanto você tiver naquela missão, é 100% focado naquela, 100% situado dentro daquele problema. Nas palestras que eu faço, tem uma reportagem de um eu não sei a tripulação de onde, não me lembro o aeroporto, mas o cara colocou no piloto automático e dormiram os dois, literalmente dormiram, e passaram do ponto. Então, hoje a aviação te permite isso. Agora, aquilo ali que dê a disciplina. Né? Então, você está situado dentro do contexto, 100%. Se você fraquejar, se desprender 5 minutos, é o momento do inimigo te abater. Então, o controlador, por isso que ele trabalha ali, ele tem sua hora de descanso, ela tem que ser regrada, porque no momento que ele fica ali na tela, ele está na tela focado naquilo ali. Então, eu sempre penso isso. E usava muito esse termo, choque no rato. Quando você estiver envolvido no processo, é 100% envolvido naquele processo. É isso aí. Não pode descuidar em momento nenhum. Bacana. Muito obrigado aí por essa aula, por esse compartilhamento de experiência, de vivência. Eu queria que você desse uma última mensagem para quem está nos acompanhando e falasse um pouquinho, rapidamente, sobre o Guerrear e Empreender, que está bonito, está estampado na sua camiseta aqui, para quem não está nos acompanhando em vídeo, né? É o @guerrear_empreender. O que acontece lá? Qual é a consciência situacional que encontro no seu Instagram? Você vai encontrar lá questões de definição de objetivo, com criatividade e inovação. Né? O algo a mais sempre tem que ter, porque o objetivo todo mundo tem. O objetivo igual ao seu, você pode ter vários. Se você não inovar, Sun Tzu já diz isso. Você não precisa estar de olhos abertos para enxergar o sol. Você não precisa estar de ouvidos afiados para ouvir o trovão. Bonito. Você tem simplesmente que enxergar o que ninguém está enxergando e ouvir o que ninguém está ouvindo. Né? Então, a arte da guerra é isso aí, é tentar contribuir com o mundo privado, tentar mostrar para que às vezes ele enxergue se ele está na zona de conforto, se ele precisa de sair dessa zona de conforto, enxergar se as experiências nossas do dia a dia, se elas são válidas para ele. Eu digo, até para atravessar uma rua você precisa de estratégia, planejamento, foco, só se concentrar. E isso é que eu falo. Falo de definição de objetivo, falo de estratégia, ferramentas de tomar decisão, gestão de riscos, foco, comprometimento, doutrina, qualidade de vida no ambiente de trabalho, seleção, avaliação e desenvolvimento de pessoas, crítica, liderança. Esse é o meu foco. Ou seja, tem muita coisa boa lá. Espero que sim. Pessoal, esse foi mais um ConteCast. Estivemos aqui, prazer, a honra de receber o Coronel Samuel Barroso, né, para acompanhar, para saber mais, para consumir todos esses conceitos que ele está trazendo aqui. @guerrear_empreender.
Empreender. Né? Um Instagram recheado de vídeos. E ele é produtor de conteúdo, gente. Tem muita coisa boa lá. Eu estou seguindo desde que a gente se conheceu num evento e a gente vem trocando figurinhas ali. E tem muito insight, muito conceito que chama a atenção. Né? Muito bacana. Recapitulando, o que nós ouvimos muito entre vários conceitos de posicionamento, de estratégia, de liderança, mas fica aqui a missão, os 4 pilares que o Coronel Barroso nos trouxe, que é doutrina seguida de comprometimento, que não funciona se não houver foco para ser executado, e esses focos só é mantido se você conseguir imprimir uma disciplina. Então, com esses 4 balizadores, a gente consegue desenhar parte do caminho do sucesso? Seria isso? Sem dúvida. Como disse Almirante Barroso na guerra do Paraguai, sustente o fogo que a vitória é nossa. Perfeito. Sustente o fogo que a vitória é nossa. Foi mais um episódio do ConteCast. Eu espero você no próximo episódio. Obrigado por ter ficado até o final. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.